Olá, aqui é a professora Diana e nós vamos estudar hoje os verbos. Vamos analisar aí uma tirinha para que a gente possa ter conhecimento dessa classe de palavras. No primeiro quadrinho, aí você tem um bichinho de jardim falando bloqueio, depois ela diz desativo, deleto e ignoro. Esse e outros mantras você encontra no DVD Liberta com a Jo número 1. Então veja que na tirinha aí, você tem aí alguns exemplos de verbos, certo? Na fala da personagem, na tirinha, para indicar algumas ações. Então veja que você tem bloqueio, desativo, deleto e ignoro. Isso aí tudo, é se referindo aí à questão das redes sociais. Então, há algumas pessoas tendo alguns problemas com relação às relações nas redes sociais. E aí, a tirinha faz essa crítica mesmo. Mas, com relação a essas palavras, você tem aí um verbo, que é uma classe de palavra que indica ações, estados e fenômenos da natureza, variando de acordo com o número, a pessoa, o tempo e o modo. Então, veja que aí você tem, nessas palavras, quem está falando está em primeira pessoa, que sou eu, no caso, eu bloqueio, eu desativo. E está no singular porque é apenas uma pessoa, e está no presente porque são ações que são feitas no momento, e no indicativo, que é o modo que nós vamos estudar também. Vamos ver aí algumas variações de número e de pessoa. Então, veja aí que você tem, no verbo bloquear, você tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E isso tem a ver com a questão dos pronomes que nós já estudamos anteriormente, Então, isso diz respeito a quem está falando, E aí, quando eu digo eu bloqueio, está na primeira pessoa do singular. Quando você diz tu bloqueias, é com quem você fala. Então, é a segunda pessoa do singular. Ele ou ela bloqueia, já é a terceira pessoa. É de quem eu estou falando. E, da mesma forma, nós vamos ter essas formas no plural. Nós bloqueamos, é a primeira pessoa do plural. Vós bloqueais, segunda pessoa do plural. Eles e elas bloqueiam, terceira pessoa do plural. Lembrando aí que o vós já é uma forma em desuso e é raramente utilizado e somente em contextos bem formais. Mas num outro exemplo, com o verbo ser, é um verbo que é bem irregular e você vê aí uma diferença bem grande na estrutura da palavra, de acordo com as pessoas que vão falando. E aí você tem na primeira pessoa, você tem eu sou, que é quem está falando, tu és, já na segunda pessoa do singular, que é com quem você fala, ele ou ela é, que é a terceira pessoa de quem você está falando. No plural, você vai ter também, a primeira pessoa do plural, nós somos. Na segunda pessoa do plural, vós sois. E na terceira pessoa, você tem eles e elas são. Então, veja aí que você já tem uma variação bem maior para esse tipo de verbo, que são os verbos irregulares. Com relação à questão do modo, O que é esse modo? Alguns verbos, eles vão variar aí de acordo com a certeza ou não de ocorrer a ação. Então, veja, quando eu tenho certeza que ocorre uma ação, ele está no modo indicativo. Então, eu bloqueio os agressores virtuais. Então, é algo que eu faço e não há dúvida com relação a isso. Quando eu digo no subjuntivo, já há uma dúvida. Então, quando eu digo se eu bloqueasse, os agressores virtuais não teria mais problemas. Então, se eu bloqueasse, então a ação não foi concretizada, você tem dúvida é uma possibilidade de ser feito ou não. E já no imperativo é uma ordem ou um pedido. Então, para não ter problemas, bloqueie os agressores virtuais. Então, você está fazendo um pedido. E aí, no caso, não há certeza de que seja feito ou não. Isso aí é o modo. Já também, outro tipo de variação é com relação ao tempo. E aí vai depender também do modo que você utiliza. Então, aí a gente vai ver que há variação do que ocorre no momento, o que ocorreu antes e o que vai ocorrer futuramente. Então, você tem no presente e nós vamos analisar no indicativo, que são as ações que mais se utilizam, que é aquelas ações que você tem a certeza de que foram concretizadas. Então, no presente você tem, eu bloqueio sempre os agressores virtuais. Então, o fato ocorre no momento ou então de forma habitual, certo? Então, você vai utilizar no presente.
Já o pretérito, que é o passado, você tem 3 formas. E aí você precisa analisar esses detalhes aí. Quando eu digo eu bloqueava os agressores virtuais, é um fato que está no passado e que não foi concluído. Ele se prolonga por um tempo. Então é como se fosse um hábito no passado. Então eu bloqueava, né? Já o pretérito perfeito é um fato que foi concluído, foi feito no passado e já acabou. Então, eu bloqueei os agressores virtuais. Então, eu bloqueei, pronto, bola para frente, já vou fazer outra coisa, certo? Já com relação ao mais que perfeito, é um passado que ocorreu antes de outro passado. Então, veja aí no exemplo. Quando os agressores virtuais me ameaçaram, eu já os bloqueara. Então, houve um fato passado que foi uma ameaça, e antes já havia um bloqueio. Então, passado que vem antes de outro, né? Também há as ações que vão ocorrer no futuro, ainda vão acontecer. Então, você vai ter o futuro do presente. Eu bloquearei os agressores virtuais. É o fato que ocorrerá no momento posterior. E tem o futuro do pretérito, que é algo que vai acontecer no futuro, porém vai ter uma condição. Então, ele também está relacionado com aquele modo que tem uma dúvida, porque precisa de uma condição para que venha a acontecer. Eu bloquearia os agressores virtuais se os identificasse. Então, veja que aí há uma condição. Então, há uma diferença entre os dois futuros aí. Nós também temos esse tipo de variação em diversas línguas. E aí, para que a gente possa ter uma noção aí, você vai ver os verbos também no inglês. Então, veja aí o verbo ser, que é o verbo to be. Você tem também no singular e no plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, quando eu digo eu sou, eu tenho I am. E você é, you are. He, she, it. Is é ele ou ela é. E você tem aí no plural também we are, que é nós somos, you are, que é vocês são, e they are, que é eles ou elas são. Então veja que aí também há uma variação, porém muito pequena. No inglês, ele é uma língua que varia muito menos que o português. Você vê que há uma diferença apenas na terceira pessoa do singular. Com o verbo to love, que é um verbo muito conhecido, numa frase que é muito falada, I love you, eu te amo, você vai ter também aí uma pequena variação, mas também muito pequena. Então, veja aí que na primeira pessoa, né, eu amo, você tem I love, você ama é you love, e na terceira pessoa, he, she, it loves. A única diferença é porque tem um Szinho a mais. No plural você tem, nós amamos, we love, vocês amam é you love, apenas um certo? E they love, que é eles ou elas amam. No espanhol, você também tem aí essa diferença aí do singular e plural. Veja como é uma estrutura que ocorre em várias línguas, não é? Então, você tem a primeira e segunda, terceira pessoa também do singular e do plural. Então, eu sou é yo soy, tu és é tu eres, ele ou ela és, que é ele ou ela é. Então, é muito parecida aí com o português, né? No plural, você tem nosotros e nosotras somos, vosotros e vosotras sois, e ellos e ellas são. Então, aí o verbo ser também há uma variação, né? Como no português, já que são línguas que têm uma origem única, que é o latim, então há uma semelhança maior, diferentemente do inglês, que varia bem menos. Com o verbo, no caso love, né, mas é o verbo amar no espanhol, há um errinho aí, mas é o verbo amar, você também vai ter aí uma variação muito parecida com o português. Você tem na primeira pessoa eu amo, né? Na segunda pessoa tu amas, na terceira pessoa ele ou ela ama, e no plural você tem nosotros e nosotras amamos, vosotros e vosotras amais, e ellos e ellas amam. Então, você sempre tem aí uma variação muito semelhante como a do português. Fica aí como uma atividade que você analisa aí numa tirinha, numa atividade de gramática, que você tente identificar na tirinha 4 verbos. E aí você vai ler aí a tirinha, os bichinhos, né? E então, alguma ideia para um novo pensamento?
um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Mas não foi testado ainda. Veja que é uma crítica, inclusive, aí a questão do amar ao próximo, né? E é por isso que aí a gente tem duas perguntas. Primeiro, identifique na tirinha 4 verbos. E na segunda, que você explique a crítica que é feita na tirinha a partir do uso do verbo amar ao próximo, que foi sugerido para ser um novo conceito no mundo. Será que realmente as pessoas estão tendo um comportamento que é amar ao próximo, como Cristo, né, o líder religioso, sempre colocou? Será que as pessoas têm esse comportamento? E aí fica aí, não é uma questão religiosa, mas é uma questão aí comportamental, para que seja feita a análise da crítica que é colocada na tirinha, tá? Atenção aí, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.